Estamos aqui para mais um episódio do Podcast do Jovem, onde eu, Thomas Sampaio, mais conhecido como o Jovem do Vinho, entrevisto personalidades do mundo do vinho aqui do nosso país. E essa temporada, se você já chegou nesse episódio, você provavelmente já sabe sobre o que é essa temporada. Essa temporada é muito especial, porque eu, juntamente com meu grande amigo Cris Silva, aqui na Casa Vivar, estamos entrevistando produtores de vinho brasileiro e produtores que têm uma pegada mais natural, gente que é totalmente natural, gente que chega muito perto de natural. E eu passei os últimos 2 dias aqui com quem a gente vai entrevistar hoje, a gente já provou vários vinhos juntos nos últimos dias, e é um prazer e uma honra de receber ele, Caio, da Mincarone. Seja muito bem-vindo. Prazer. Obrigado pelo convite. Valeu, Cris, Thomas. Prazer, cara. Você já assistiu mais um episódio que a gente gravou aqui. Tava Bem preparado. nos bastidores, sempre tem gente aqui nos bastidores, quando você vê o Cris mandando um abraço, dando um oizinho, é porque a gente tá aqui numa arena viva, que é a Casa Vivar. Você já sabe o que eu vou te perguntar. Eu acho super importante a gente dar um pouco de background mesmo, um pouco de história, de quem é você, como é que nasceu o projeto da Mincarone, para o pessoal de casa que talvez não conheça ainda. Então, fica à vontade aí, conta pra gente como é que isso tudo começou. Tem uma história bem longa antes de chegar no vinho mesmo. E depois para a Cantina Mincarone também foi mais um tempo, né? Eu, por parte de pai, né, minha família, quase todo mundo é músico. Meu avô era um grande amante de jazz, né, e os meus filhos dele, meu pai, o João e o Gabriel, são músicos, né? O meu pai tem uma banda há mais de 40 anos, que fez um grande sucesso nos anos 80 aqui no Sul, mas não saiu. Os hinos do nosso estado. Se chama Bandalheira, o nome da banda, tem até hoje. Eu tenho certeza que é conhecidíssima. Exatamente. Eu como carioca não conheço, mas que ótimo, porque como muito grande fã de jazz, baterista de jazz, agora tem mais uma coisa pra apresentar. E o irmão dele, o Gabriel, né, ele é guitarrista e baixista na Pata de Elefante. Ele é um grande guitarrista e na Pata de Elefante eles são dois guitarristas que se revezam entre baixo e guitarra. E para mim ele é talvez um dos maiores guitarristas do Brasil, né? Então, meu irmão é músico também. Tipo, eu comecei a tocar depois de velho, toco numa banda chamada Os Tatuíra, que é surf music instrumental, com os meus ídolos, né? O guitarrista da banda é o Pedro Porto, que é um puta baixista. Opa, pode falar palavrão aqui? Pode. Tá liberado. E aí eu cresci, por um lado, totalmente nessa coisa da música, e por parte de mãe, né? Minha mãe, ela é minha sócia no projeto, eu sou sócio dela, na real. E a gente começou junto e a gente começou fazendo os vinhos lá na chácara, que é a propriedade da família, onde meu avô criou cavalos de corrida lá, tinha puro sangue inglês. E a vinícola a gente começou vinificando na garagem, embaixo do quarto da minha avó. Literalmente embaixo da cama dela a gente estava vinificando, né? Mas enfim, a minha mãe, ela estudou astrologia, todas as coisas esotéricas, assim, ela é bem riponga, sabe? E eu cresci com essas duas coisas, essas duas influências, assim, muito indo para Santa Catarina. Cresci sabendo que eu queria morar em Santa Catarina, fui morar em Santa Catarina bem jovem, com 23 anos. E a gente segue um caminho bem natural, assim, né? De sempre muito livre, meu e meu irmão criados bem livres, assim. Criado solto. Criado sueto, exatamente. Entendi. E hoje você sente que existe uma conexão entre a música e o vinho que você produz? A música permeia. Música, por acaso, sem ser uma coisa que a gente pensou, ou que eu tinha pensado, mas é uma música que permeou vários dos episódios. Não só da última temporada, mas dessa temporada também, vários produtores falando de música, vários produtores que tocam. Curiosamente, os dois que sentaram nessa cadeira eram bateristas, assim como eu. Mas assim, é muito curioso ver como que existe uma conexão não necessariamente lógica,
entre música e vinho e o interesse das pessoas que trabalham com vinho em música também ou vice-versa? Eu acho que como tem na a camisa da Vivente, Natural Wine Made by Artists, Uhum. eu acho que faz todo sentido, o cara que se interessa por vinho natural ser um cara muito ligado à arte, né, porque, deve ter alguma coisa com o mesmo hemisfério do cérebro, não sei, né. Mas é uma boa leitura, É, porque, tem assim, que eu penso tem que expressar a criatividade ali, porque tu não tá seguindo uma receita, tu não tá seguindo uma fórmula de sucesso, né, então, se tu tiver na música fazendo isso, tu tá fazendo errado, e no vinho eu entendo que tá errado também. você tem um bom ponto, mas eu, assim, eu como um bom carioca, hoje em dia eu praticamente só bebo vinho, mas obviamente meu coração tem uma parte dele que reside em tomar um chopp na calçada, como todo bom carioca. Sou frequentador de boteco, sou botequeiro mesmo, assim, gosto de calçada, gosto de gente, gosto de rua, gosto daquele sentimento de calor que sai do asfalto do Rio de Janeiro enquanto você tá tomando um chopp gelado. E quando você tá no boteco, você tem barulho de gente, e você tem um chopp gelado na mão. Quando eu tô bebendo vinho, eu quero escutar música. Claro que uma boa mesa, tem a conversa, mas a música, pra mim, tá muito mais conectada ao vinho do que a cerveja, por exemplo. E isso não é lógico, mas isso é sentido. E eu não sei muito bem qual é a conexão, mas é uma coisa que a gente vê, assim, você pega um lugar como a Casa Vivar, onde a gente tá aqui gravando esse podcast, essa temporada toda, é um lugar que eu falo isso desde o primeiro dia, desde quando a Vivar não era aqui, que a música permeia o ambiente. Ontem mesmo, a gente no final do dia estava aqui botando música pra gente escutar, então assim, é uma coisa que permeia. E Cris, talvez você possa agregar pra isso também, qual é a relação que você sente também com música permeando o espaço que você traz aqui pra gente com a Vivar? Cara, tem pesquisa, inclusive encomendada por empresas, que dependendo da música que tu coloca, tu induz o ritmo que a pessoa come, o tempo que ela vai ficar na mesa, o que ela vai fazer dentro do teu ambiente. Tem pesquisa, assim, a científica universitária, né. Já ouviu falar em música. Não, faz total sentido, né, isso eu quero que você termine o pensamento, mas só pra trazer isso, eu corro, o pessoal de casa sabe, eu corro maratona. Uma coisa quando você começa a correr sério é que você para de correr com música. Você começa a correr em silêncio com teus pensamentos, porque quando você começa a botar música numa playlist, quando vem a música X, você começa a correr mais rápido, você perde o ritmo. Isso, Você se anima com a música e começa a acelerar sem perceber. exatamente. Então faz total sentido isso estar na comida. Então, já tem essas, claro, assim, ó, eu cheguei nessas pesquisas, eu li várias delas depois do que tu comentasses, que foi o início da Casa Vivar, que começa com, cara, nossa pretensão na Casa Vivar sempre foi, eu falei isso no nosso episódio da Casa Vivar, sempre foi compartilhar o nosso modo de vida, meu e da Kelly. Sempre foi esse a nossa pretensão. Então a gente coloca para tocar aqui o que a gente escuta em casa. A gente coloca para tocar aqui o que embala a nossa vida, o que quando a gente viaja a gente bota para escutar, o que, pô, nós vamos beber um vinho italiano, ou nós vamos para a Itália, eu coloco uma música italiana bacana. Então sempre para nós, o casar a música com o que a gente está vivendo foi importante. E a nossa aqui é justamente isso, é um conceito do que eu tenho, do que esse perfil de vinho entrega, que é relacionado à liberdade, liberdade de sensações, de sentimentos. Não é um vinho que está dentro de um padrão que tem que ter é liberdade. E nós colocamos músicas que tocam liberdade. Basicamente jazz. Basicamente jazz. Bastante blues. Bastante blues e tudo, mas enfim, são todas coisas que te soltam, que abrem, e não coisas que prendem numa marcação pausada que vai te dar aquele pá, pá, fica tum, tum, tum. Não, é tudo pra justamente tu pegar essa fluidez do que tá tocando com o que ele te anima e isso incorporar. É isso que a gente faz aqui. Nós fizemos um privilégio nosso, né? Nós tivemos um show da banda do Caio, Os Tatuíra, tocando, cara, foi lindo, foi na calçada ali, tocando pra rua, o pessoal todo ali tomaram conta ali do espacinho ali. Que legal. Todo mundo bebendo Pertinat, Mincarone, e bebendo, era só Pertinat servido em taça, garrafa, o que cada um quisesse, e eles tocando. Cara,
a sinergia disso é algo que eu não considero muito explicável. Talvez porque, claro, eu não domine essa área. Mas para mim é um negócio inexplicável, que é muito forte. E eu comecei a banda na mesma época que a gente começou a vinificar. Então, Legal. em 2017, a gente fez a primeira vinificação. Conta no um pouco pra verão. gente do começo mesmo. E no inverno eu comecei a ensaiar com essa galera lá em Floripa. E eu já falei de cara, eu falei, porra, vamos fazer um vinho da banda. E a gente fez um espumante Tatuíra, que o Cris gosta bastante. O que é o espumante? É um espumante que, no primeiro ano, a gente saiu de um show no litoral de Santa Catarina, subiu a serra e foi a Urubici. Tá. A gente colheu Trebbiano e Malvasia. Legal. Então, e aí eram castas italianas, o som, né, eu sempre penso em Ennio Morricone, então a gente fez um rótulo com as cores da Itália, as variedades italianas. Depois a gente fez com Lorena, outra versão, e agora, neste ano de 2025, quando for ao ar o podcast, deve estar rolando já o novo Tatuíra. Mas o começo da gente foi... Bom, antes ainda de existir a Cantina Mincarone, a minha mãe foi morar no Rosa e conheceu a Lisete Vicária, na Praia do Rosa, litoral ali de Santa Catarina. E a Lisete é uma da primeira turma de fazer vinificação natural no Brasil. Ela vinificava na garagem dela na Praia do Rosa, com as uvas do primo dela, Fatim, de Monte Belo. E a minha Você é mãe... prima dela? É primo dela. Ah, que legal. E a minha mãe... O Antônio é o pai, né? É todo irmão, A casa da Alisete ali em Monte Belo, o Aham. lugar que a Alisete está, ele é tudo dentro da mesma... A terra da Associação é família. Era a propriedade. terra da família que foi separada ao longo A dos anos. família foi se separando, então cada um ficou com um pedacinho. Então a Alisete está do lado do Fatim. Que eu já vi esse teu Fatim 2 vezes, mas eu não sabia que... Do lado embaixo é onde o Edu Mendonça... Tá passando pro Fatim, tu tem uma entradinha direita aqui que sai e entra onde tá a Lisete e o Eduardo Mendonça. Bruno, um grande abraço pra você. Você sabe quanto eu gosto de você, mas a próxima vez que eu for lá, tem que visitar a Lisete. E aí o lance é assim, a minha mãe conheceu a Lisete quando ela era só ceramista, ela não fazia vinho ainda, né? Morou perto ali e tal. Quando a Lili começou a fazer vinhos, ela volta e meia precisava de alguma ajuda e ligava para minha mãe. Então minha mãe foi lá ajudar a fazer a safra, receber uva. Ela adorava medir, anotar as medições de densidade, temperatura, Sou técnico. né? Ela gosta do controle, minha mãe gosta do controle. Nesse tempo, os vinhos da Lisete tinham uma ficha descritiva que a gente conseguia acompanhar, né? Pois é. E Agora aí não tem ela... mais. Porque a Lisete... Cara, porque a Lisete faz, eu pergunto, cara, isso aqui macerou quantos dias pra ficar esse laranjinha leve? Ah, Christian, 3 ou 9. Tá, mas como assim? Ah, pois eu não lembro, eu não anoto. Isso aí eu vou vendo lá na hora como é que tá e aí eu decido a hora de tirar. E fica aqueles vinhos incríveis que a Lisete faz. eu ainda vou chegar nessa parte da receita da Lili. Boa. Que eu chamo de Lili. Então a minha mãe já tinha esse contato com vinho natural muito antes de mim. Ela ajudava ali em etapas, ela nunca participou de uma vinificação inteira, mas foi lá alguma vez receber uva, foi outra vez ajudar a envasar, enfim, né? Eram muito amigas e ela tinha participado. Nessa época eu era fotógrafo de surf, eu tinha um jornal que depois virou revista, chamado Solto, e eu viajava Brasil e mundo cobrindo campeonato, fazendo reportagens e tal. E o primeiro contato que eu tive com vinho natural foi assim, a minha mãe falou, passa lá na Lili e pega uma caixa de vinho para mim. E eu estava cobrindo o campeonato de surf, né, o foco total no trabalho, botei aquela caixa no porta-mala do carro e fiquei ao sol, ao vento, tudo, com aquele vinho sem sulfito. Uma armazenagem ideal. Exato. E aí eu me lembro direitinho, assim, que foi um dia muito mágico na Praia do Rosa, que tava um amigão meu, já falecido, Jean da Silva, pegou um tubo de 7 segundos, eu fiz a sequência, é um troço que para Brasil... Quase impensável. Sim, e daí foi um dia muito mágico, esse dia que eu peguei o primeiro vinho natural na vida, eu não abri, levei uma semana depois para minha mãe, a gente abriu uma garrafa e falou, pá, não gosto disso aqui, tá louco, parece vinagre. Não. Já tá mais Daí- cozido. Então algumas vezes ela quis que eu
bebesse com ela, e eu dizia, não, mas tu lembra? Não gostei. Bebe com quem gosta. Daí no ano seguinte, Aquele vinho, ele estava, hoje que tu olhando para trás, aquele vinho ele estava alterado por esse tempo de exposição à alta temperatura que ele teve? possivelmente. Ou não? Mas existem garrafas daquela caixa e eu já tomei maravilhosas depois. Era o 2008. Riesling, Merlot 2008, da Lisette. Primeira ou segunda safra dela, talvez. E aí, no ano seguinte, as duas foram para a França, né? Daí com o Felipe, eu sempre esqueço o nome do Felipe, amigo dela lá, que apresentou o Auvernois, apresentou todo mundo. Elas foram na casa do Auvernois, minha mãe fez pão com o Auvernois, trouxe os vinhos, né? Porque que chegava lá e tinha vinho, né, para comprar. Então ela teve todo esse contato e eu, na época, eu não bebia álcool praticamente, porque eu tomei um porrão de um vinho de caixinha Tetra Pak chileno aos 14 anos Quem nunca? e só fui beber vinho de novo em 2006, quando eu estava na França, no Sudoeste, e alguém falou, aqui do lado eles produzem um vinho que se chama Vin de Sable, vinho da areia. É um vinhedo que tem 50 metros do mar. Né? É literalmente duna, né? Solo é a definição do solo arenoso. Dune de la Pointe é o nome do vinhedo. E aí eu levei um amigo meu, o Shaper, que mora aqui do lado da Vivar, o Ogro, e a gente fez uma sessão de fotos e tal, e eu adorei a história daquele vinho, assim, né? Eu nem não curtia, não estava bebendo nada, né? E aí eu achei muito interessante aquela história. Mas daí quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a beber um pouco de vinho e tal. E né, nesse meio tempo, minha mãe, em altas aventuras do vinho natural, eu nem sabia o que era, né? Não tava interessado. E aí quando acabou a minha revista, Você não tava, isso foi você não estava interessado em vinho natural ou você não estava interessado eu não estava interessado em álcool. em álcool em Em geral? álcool. Tipo, eu bebia um vinho ou uma cerveja, alguma coisa, só para não ficar de mão abanando. Perfeito. Né? E aí, pô, isso foi 2009, a primeira vez que eu vi esse vinho. Daí depois, em 2016, acabou a minha revista e eu tava num limbo profissional e existencial e coisa. E a minha mãe falou assim, não, pega o teu equipamento aí e vai fazer uma entrevista com a Lisette, vai filmar ela no vinhedo dela. Ela saiu da Praia do Rosa, foi para Monte Belo do Sul, comprou um vinhedo, e aí eu fiquei uma semana, né, acompanhado dela lá, provando os vinhos, ela me obrigando a provar as coisas que eu sabia que eu não ia gostar. No terceiro dia eu já estava gostando. Daí, mas é isso, o vinho vai te dando vários tapas na cara. Tu fala, não gosta, aí tem uma coisa que tu gosta. Nossa, eu gosto. Você acha que vinho natural é um gosto adquirido? Eu acho que tudo tu tá treinando o teu paladar. Acho que tudo, uma coisa leva a outra. Tu tem que achar um cartão de visitas que vai te apresentar alguma coisa familiar e a partir dali tu vai desenvolvendo o gosto pelas tuas referências, né? Bora já um exemplo nisso? Vou perguntar para Não, por favor. Eu fui criado enquanto criança e pré-adolescência, nós tínhamos poucas oportunidades de ter churrasco, de ter carne de gado, assim, farta era geralmente um final de semana por mês, que reunia a família ali, tudo e tinha. Algo que para quem vive hoje em dia, cara, todo mundo tem algum acesso, né? Naquela época não tinha. O meu avô pegava a carne e ele fazia sempre carne passada. Não existia nenhuma perspectiva no mundo em que nós vivíamos, aonde nos relacionávamos, de comer carne mal passada. Isso não existia. Era uma coisa cultural, você diz? É o que a gente conhecia. Cultura. Não dava para pensar, como assim carne mal passada? Vai só selar e vai comer? Como assim comer carne de gado? Carne tem que... Tá cru. Tá cru. Não existia isso não fazia parte hoje. Toda a caminhada de lá para cá é impensável pegar uma carne e comer ela passada. É impensável. Só que na época era impensável comer. Isso é o quê? Isso é desenvolvimento
que tem a ver com cultura, mas tu vai desenvolvendo um pouco o paladar. É óbvio que a carne mal passada preserva o que a carne tem de bom, e a carne passada entrega o... Assim como uma fruta fresca ou uma fruta extremamente madura, ou uma prensagem leve ou uma Exatamente prensagem isso. muito Então, com extração muito grande. então assim, o desenvolver a nossa percepção, ela tem a ver com como que o nosso cérebro interpreta o que a gente recebe. Tem um livro Neuroenology, vale a pena ler. Já leu? Já. O que que ele diz ali? Quando a gente coloca... Ele fez na verdade foi uma pesquisa, né? Com várias pessoas, e ele botava aqueles negocinhos na cabeça e mapeava o que que acendia dentro do cérebro de acordo com o que entrava na boca. Então, sensação que os 3 receptores que a gente tem na boca, que mandam para o cérebro, o que que mandava, o que que acendia. Quando bebia algo que era familiar, confortável, acende no cérebro o mesmo lugar que acende a alegria, Total. a emoção boa, ou a realização. Quando entrava algo desconhecido, que a pessoa não tinha ainda, é uma coisa nova, um sabor novo, algo que a pessoa não identifica, é desconhecido, acende o medo. É como se a Na pessoa verdade, tomasse um susto. na verdade, não é exatamente o medo. Na verdade, existe um filtro antes disso. Porque eu me lembro desse capítulo exatamente. Na verdade, o que acontece é o momento do julgamento. É o momento em que seu corpo decide se aquilo ali é seguro ou não. Isso aí, exatamente. Então, o desconhecido, ele passa por esse filtro, assim, isso é seguro isso é seguro, não preciso me preocupar, ou isso aqui pode não ser seguro, então eu preciso me preocupar. E aí, quando você entra nesse segundo estágio, aí alerta medo e preocupação. Exatamente, só que nós hoje, diferente da nossa origem, onde não se conhecia as coisas e, portanto, tinha esse julgamento, hoje esse julgamento ele está pré-dado quando a gente coloca algo na boca. Vinho é seguro. Então tu bota na boca seguro. Veio sensação estranha, ele remete para o medo. Porque o julgamento, nós sublimamos esse julgamento. Ele passa ali, mas a gente sublimou porque hoje em dia nós não temos mais que pensar Mais nisso, rápido, né? Não temos que pensar nisso. Tu não tá no mato colhendo e tu vê uma coisa diferente, colhe e come e diz, isso aqui será que vai me fazer bem ou fazer mal? Será que vai matar, né? Será que vai matar? O instinto primal é esse. Exatamente. Não, sério. E por isso que é esse. Só que hoje não tem mais isso. Tudo que vão te colocar, então tu sublimou esse momento. Ele passa nesse momento e desperta tu toma um susto. Só que e aí que são os paradoxos. Quando a gente treina para que estes sustos se transformem de susto em possibilidades de novas realizações, de novas experiências, o que a gente mais quer, o que a gente mais busca, eu sei que tem um que é nisso, é ter surpresa. Bebeu mais do mesmo, eu vou falar, essa é para ele que eu tô falando, tá? Que eu conheço. Aquele branquinho bem feito, que entrega aquela fruta bacana e tudo, mas quer aquilo ali, corretinho, para ti não funciona. Exato. Não é o que te realiza. Então esse é o sentimento que vem. Então eu usei o exemplo da carne para dizer justamente isso. A gente vai avançando nisso, e cabe a gente abrir em vez de fechar, né? E quando a gente fala da Mincarone, e aí pra voltar pra Mincarone, porque senão no almoço eu vi que a gente podia filosofar aqui pra sempre, mas como é que você traz essa perspectiva pra dentro da sua vinificação? Bom, primeiro, a perspectiva na vinificação é aprender. Porque como a gente começou agora, eu preciso vinificar as coisas para aprender, porque eu não tenho litragem. Eu comecei direto no vinho natural dos amigos, assim, das pessoas que eu conhecia, e fiquei muito, naquele primeiro momento, bebendo só vinho da galera de Monte Belo, a galera que estava começando junto na mesma época, Vivente, eu bebi bastante, do Dani Lopes, dessa turma, e não tinha referência de Velho Mundo mesmo, não tinha. Então, naquele ano, assim, então só para chegar onde a gente vinificou, né? Então era 2016, metade de 2016 eu bebi alguns vinhos lá da Lisette, conhecia os vinhos dos amigos dessa galera, do Zenker, do Fatim. E no verão de 2017, a gente sem mínima intenção de fazer vinho, tava eu e minha mãe na casa da Lisette para comprar uva de mesa para fazer suco de uva. E tocou o telefone da Lisette, era uma produtora de Urubici, que vendia uvas para ela quando ela fazia no Rosa. Ela tem um Sangiovese maravilhoso da época do Rosa.
E ela falou, eu tô longe agora, não vou comprar e tal, não vale a pena. Daí a mulher assim, não, mas eu compra. Daí ela, vocês querem comprar uma uva comigo e a gente divide depois? Então tá. Então a gente entrou junto e vinificou Ribolla Gialla e Sauvignon Blanc de Urubici com a Lisette. A gente fez o vinho dela, botamos nossas mãos, nossas leveduras ali no meio e foi nossa aula de vinificação prática. Daí a gente fez, foram 3 cuvês, foi um varietal de cada, tranquilo, e um espumante, Petinat, das 2 variedades, 2017. E aí a gente ficou ali alguns dias, essa primeira fase da fermentação alcoólica, fermentou na varanda dela, na rua, temperatura que vai quase 30 e tal. E eu aprendi ali que, segundo a fórmula do sucesso da Lisette, era assim, o caminho natural do vinho da uva é virar vinagre. Tu tem que manter o controle de limpeza, tudo, asepsia, Sanidade, não tem jeito. né? Manter o mosto molhado, e se tu fizer isso e tirar para prensar enquanto ainda tiver açúcar, tu vai ter vinho e vai ficar bom, porque a natureza sabe que a uva se transforma em vinho bom se tu cuidar e não deixar virar vinagre. Então a gente fez esse vinho com ela e logo em seguida, isso foi em fevereiro, então em março a mesma produtora ligou para ela e falou, não, eu não vou comprar, mas o Caio vai aí, vai buscar esse vinho. Era um Sangiovese, 2017. E eu peguei o carro da minha avó, botei 280 quilos de uva dentro, rodei 700 quilômetros para ir, 700 para voltar, para fazer, a gente fez deu 180 litros de vinho tranquilo e 23 garrafas de Petinat. A nossa primeira vinificação só nossa. Daí com consultoria da Lisette, do filho dela, do Gugu, né? Por telefone, o que acontece agora? E não sei o quê. Já prensamos, não prensamos? A gente não tinha prensa, a gente centrifugava as cascas numa centrífuga de roupa. Não era, tipo, meu avô tinha uma doença que as roupas dele eram lavadas e ele nunca chegaram a usar aquela centrífuga. Mas era uma centrífuga de roupa, tu botava tipo um sachê assim com as cascas e prensava por força centrífuga. Claro. Então o nosso primeiro vinho não foi prensado, foi centrifugado. Ó, a vida como ela é, pra vocês aí. E aí esse vinho a gente nunca vendeu, né? A gente nunca quis vender, mas enfim, ele ficou muito bom. E daí naquele ano a Lisette provou e falou, esse vinho tá bom, tu tem que agora levar ele para São Paulo, conhecer ele cereja. Daí ela falou, leva essa garrafa aqui, te apresenta para ela, disse que eu mandei, tá, um presente para ela, e eu levei o meu vinho também. Então eu me inscrevi num curso da Li Cereja, aquele que ela dá uma palestra sobre o que é vinho natural, e no meio da palestra ela perguntou para todo mundo se apresentar, e eu falei, eu sou fotógrafo e tal, eu fiz vinho natural esse ano. Pô, ela provou, adorou o vinho, eu quero comprar. Eu falei, não vou vender, mas o ano que vem a gente faz um pouquinho a mais, e a gente vai ter um pouquinho a mais para vender. A Enoteca, isso foi pra Enoteca. Isso na Enoteca, naquela mesa grandona lá, né? Daí, no verão seguinte, né, era 2018, foi uma safra que inclusive começou ainda em 2017, porque a gente colheu na semana do Natal, a gente colheu o Chardonnay de Monte Belo. Daí a gente fez Semana do Natal? na semana do Natal. Caceta. Só por isso que a gente conseguiu comprar, porque eram uvas que eram reservadas para Chandon, e como eles, pela função do ano fiscal, não sei o que, eles não compram 2 uvas no mesmo ano. Não, 2 safras no mesmo ano. E a gente comprou aquele Chardonnay, e daí apareceu um Pinot, e daí aquele Pinot tava com 14,5 de potencial alcoólico, eu não sabia o que fazer, liguei para a Lisette, daí ela assim, olha, eu nunca fiz, mas tem gente que quando pega uma uva muito madura, compra logo uma outra uva mais verde e mistura. Eu fiz uma cofermentação de uvas de Piratini com vinho de altitude de Vacaria, com o Pinot de altitude, né? E daí eu fiz o Vacapira. Vacaria com Piratini. Que é o lugar da onde você pega os 2 Pinots. Também. Sim. Certo? E esse Vacapira dele ficou lindo. Demais. Ficou lindo. E assim, Pinot para mim sempre foi a mais difícil de vinificar e o mais difícil de eu gostar. Porque
Eu não tinha provado nenhum Pinot francês, nada, mas eu provava os Pinot da galera e eu achava muito estranho, muito diferentão. E o que eu tinha gostado era o Serena. Então sabia que ele fazia, Todos nós aqui gostamos bastante. sabia que ele fazia só Pinot de tinto e eu perguntei para ele, Maurício, vem aqui provar esses vinhos aqui, me diz o que que eu faço. Que eu tinha o Vacapira e eu tinha um tanquezinho pequeno que era só de Montebello, as uvas de Montebello. E daí ele provou e falou assim, esse aqui, o Vacapira, tá muito legal, tá elegante, vai dar um bom vinho. Esse aqui de Montebello eu não gostei, ele é rústico, ele é estranho, mas eu acho que se tu botar isso aqui, ele vai acrescentar o nervo que falta nesse teu Vacapira. Então ele foi o Monte Vacapira. Então era um... Eu criei um terroir novo, é o Monte Vacapira. Mas enfim, é aquela coisa de se é um enólogo, o cara vai corrigir com um pozinho de pirlim-pim-pim, tanino disso. Fazer de Felipe. Claro, o Vacapira que eu tava falando, que é muito... Era Monte 19. Vacapira. Não, 18. É o 18, mas o 18. nome saía Vacapira. Sim, mas Ah, o primeiro era Monte Vacapira, daí o segundo tanque era só a Vacapira, Vacapira. né? Porque tinha um pouquinho de Montebello e fez assim. Daí o Maurício me ensinou a fazer esse blend. Pinot pra mim sempre foi super difícil. Tá. Mas por que Pinot pra você sempre foi difícil? Cara, porque eu não sei, é uma uva Foi que ela é fazer ou intrigante. foi É difícil de gostar. Ah, entendi. É difícil de gostar. Eu não gostava de nada daquilo ali que eu tava fazendo. Nenhum momento, tipo, durante a fermentação, é uma coisa de uva podre. Pra mim, a uva não tinha cheiro de fruta legal, era uva podre. Só que era uva fermentando. Só que na Pinot ela fica... sabe o azedinho, aquele que eu te falei? Azedume. Azedume. Isso, pra mim, é uma característica que eu aprendi a gostar. E isso é muito, pra mim, é muito de Pinot, dos Pinots que vocês falam que é bom pra caralho. Pra mim, quando tem esse azedinho, esse azedume, assim, é o toquezinho que eu entendi depois, com o tempo. Entendi. E que hoje te agrada. Hoje eu amo isso. Entendi. É o que eu busco, eu adoro um tinto leve. Se não tiver esse azedume, pra mim não tá legal. Que foi uma coisa que a gente falou ontem, Sinto né? isso aqui. Pra mim, azedume jamais seria entendido como uma coisa positiva. E como é que tu chama esse azedume que eu falei? Esse aqui, tu sente esse azedume? Não sinto. Mas existe, eu acho que um termo que foi dito, na verdade, por alguém aqui no episódio, que eu acho que eu sempre descrevi, eu acho que você vai achando jeito de descrever sensações, e aí alguém consegue articular aquilo de uma maneira melhor do que você articulou na sua vida. Então, nas minhas notas, no caderninho da NASA, que é como a gente apelidou carinhosamente, o meu caderninho que eu escrevo tudo, eu muitas vezes já escrevi aquela nota clássica de Pinot apaixonante e pouco decifrável. Já escrevi isso várias vezes. Eu não me lembro quem foi, mas foi assim, agora, não sei se foi nos últimos 2 dias, mas foi agora, assim, tem menos de uma semana, que alguém descreveu como a beleza da pinosidade. Que eu acho que é um jeito mais sucinto de dizer o que eu estava dizendo. Existe uma pinosidade. Sim, que não explica nada, mas a gente entende. Exatamente. A gente não consegue traduzir em palavras. Exatamente. Mas até aí também, como eu descrever a Pinot, também não ajuda para quem não tem a experiência que eu estou tentando trazer. Mas a pinosidade, em uma palavra, você descreve a frase que eu acabei de mencionar. Mas é isso, é aquela coisa da Pinot mesmo, que se a gente fosse descrever e tentar quebrar, seria, eu acho, uma mistura pouco clara de um quê crocante, terroso, com uma nota de rosa, uma nota de fruta vermelha, uma intensidade, uma coisa, de certa maneira, longa, profunda, que é a Pinot. Eu não disse nada, mas... Não, mas faltou a erva, faltou o mato, faltou... Mas terra, pra todo mim... terroso pra isso. mas na verdade, eu sinto uma coisa de folha seca crocante, principalmente com um pouquinho de idade. Acho que essa folha seca crocante é onde eu vou pra Pinot, uma coisinha meio suboá mesmo, com um pouquinho de terra. Porque pra mim, Pinot remete a algo que não é explicar, porque tu não sente isso quanto o sabor, quanto o cheiro, o odor. Mas pra mim tem umidade. Eu gosto dessa leitura, Mas é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, tem vários Pinots que me emocionam. Por exemplo, o próprio Serena, que a gente estava falando. Eu provei a safra nova de Serena semana passada em Brasília. E eu falei pro Cris até, pra mim tá uma coisa mágica, principalmente o Serra do Herval.
e você vem aquela nota de chá preto. Acerola, chá preto, forte, assim. Essa nota de chá preto, pra mim é uma coisa que eu encontro em alguns grenaches, tipo um Raiage da vida, mas que em alguns pinôs, Ruion, vinhas velhas, né? o Ruion, que você é mais fã do que eu até, mas essa nota de chá preto da Pinot, pra mim essa é outra pinosidade. Essa não é a pinosidade que eu tô descrevendo, mas é uma pinosidade bonita. Mas o negócio do Caio é que eu acho que assim, ó, foi uma caminhada dele, porque ele nos tintos, tu começa gostando dos tintos encorpados, né? Então tu gostava da estrutura. Não era só a questão do... Tu gostava de coisas um pouquinho mais densas, né? Na verdade, eu não tinha nada mais denso. O nosso vinho mais encorpado era um Merlot, talvez, que é bem médio, não tinha nada pesado ali. É. Então, esse ano de 2018 foi o ano que eu peguei para aprender completamente. A gente vinificou uvas de 10 cidades diferentes, 13 variedades de uva já no primeiro ano. Então, a gente pegou Pinot de 3 lugares, Chardonnay, Sangiovese, Montepulciano, Caceta. Gewürz, que mais? Pô, Merlot, Cabernet Franc. Você tá Cabernet Franc que tu não tinha citado. E aí, Pra nossa relação aqui é importante essa. Por quê? Por quê? daí eu vou chegar, calma que eu vou chegar lá. Tu vai contar? Deixa Tá não bom. dar spoiler ainda. E aí, nesse ano, a gente vinificou tudo isso, porque foi uma safra que tinha oportunidade de comprar uvas, tava todo mundo com estoque lá em cima, era um vinho de safras ruins. E aí eu falei, pô, agora eu vou precisar vender isso aqui, né? Daí na Naturebas, daí em maio daquele ano teve uma caravana da Ali Cereja, da galera da Naturebas aqui no sul, e aí eu fui atrás e entrei junto na barca. Ela tava filmando o Criado Solto, né? Aham. Eu fui com a minha câmera. Você mencionou ali já antes, agora é a segunda vez. Eu não mandei um grande beijo pra Liz. Liz, você sabe quanto eu gosto de você. Nós gostamos. Todos nós. E aí eu peguei a minha câmera e fui de auxiliar de câmera, segunda câmera. Tava o Fábio Nol, né, fazendo, né, o filme, e eu de segunda câmera para caso aproveite alguma coisa, algum take alternativo, quer mexer a câmera dele, tem um backup ali e tal. E eu fui provando os vinhos de todo mundo dessa galera, assim, era o Zenker, Lisette, Fatim, Vivente, onde mais que a gente foi, De Luca, eu acho. De Luca. E aí, por último, no dia de ir embora, a Liz passou lá na chácara, provou os vinhos do meu tanque, nos tanques, né? E no dia que ela ia pegar o voo, ela falou, nossa, aqui tá muito bom, os melhores vinhos que a gente provou na viagem. Eu, porra, não, peraí, calma, não é bem assim. Não, tu tem que estar na Naturebas, tem que estar na Naturebas. Eu, tá, mas vai ser em agosto, os vinhos não vão estar prontos. E ela, não, mas na Europa a gente vai muito em feira que tem prova de tanque, então tu invasa uma garrafa. Inclusive a gente acabou de ver um vinho de tanque. Tá isso. Bota uma garrafa e vai. E aí eu fiz isso, eu invasei uma garrafa de cada, eram 10 vinhos. A gente fez uma degustação na enoteca que foi mágica, que eu me lembro até hoje, todo mundo que estava, todo mundo que interagiu ali representa muito para mim. Eu busco o feedback dessas pessoas até hoje. A Gabi Fleming, tava o Bruno do Beverino, tava um casal de Granada que faz aquela Barranco Oscuro. Não conheço. Muito foda, que foi o ano que a Barranco Oscuro, a Liz tinha importado no Brasil, e eles chegaram, os primeiros vinhos que eles provaram foi os meus nessa degustação, eles chegaram com a mala, tal, na enoteca. Então naquela semana eles provaram vinhos de todo mundo e tal, feira, bababá. Na segunda-feira, depois da Naturebas, teve um jantar, alguma mini feirinha só de produtores brasileiros na enoteca, eles estavam lá de novo, provaram os vinhos de todo mundo, tava Marco Daniele, Vanessa, e daí... Pessoas que já vieram ou virão nesse podcast aqui. E aí, no fim da noite, eu fui agradecer, né, e tal, conversar com eles, e daí eu vi que ele dava uma risada e tal, e me olhava, e daí ela falou assim, vai, fala. Daí eu fiquei assim, daí ele falou, não, eu queria te dizer que os teus vinhos foram os primeiros e os melhores vinhos que a gente provou no Brasil. Daí eu desmanchei, né? Não, peraí. Ficou extasiado, né?
E aí eu vejo que tem muito também com o momento, né? Aquilo ali eram vinhos muito frescos, assim, se não tivesse, talvez não tivessem prontos ainda, mas tinha muito frescor do tanque, assim, né? E eu comecei a ver depois, né, essas coisas. Mas aquela primeira safra foi sorte de principiante ou simplesmente seguir a receita mínima básica necessária de não deixar virar vinagre e deixa a natureza se encarregar do resto. Né? E aí nessa Naturebas, eu não estava com mesa da Cantina Mincarone, a gente chamava de vinhos Minca, ninguém tinha falado Cantino ainda. E eu estava com 2 garrafinhas embaixo da mesa aqui ajudando a Lisete, porque o filho dela não estava lá. E ela me dizia, ó, esse aqui tu serve, aquele ali tu serve. Daí um desses era o Christian. Daí o Christian apareceu ainda, acho que barba bem curtinha, assim, eu nem tinha barba. Tipo a tua, assim. E aí, ela falou, não, serve esse aí que é um cliente legal de Porto Alegre. Deu, tá, servi pra ele, era um Cabernet Franc e um Sangiovese de 2018. Aí ele achou legal e tal. Mas os vinhos não estavam lançados ali, né? Entendi. Não tinha nada. E aí, uns meses depois, eu troquei uma caixa de vinhos com o Maurício do Serena. Eu falei, pá, quero uns vinhos teus. Ele, então me dá uma caixa desse teu Cabernet Franc que eu gostei. E ele me deu uma caixa do São Paulino. E aí o Maurício postou no grupo do Serena. E aí... Não, o Maurício me mandou mensagem direto, porque ele abriu um vinho, quando chegou a caixa, bebeu e me mandou dizendo, Christian, pede vinho do Caio que tu vai gostar. E eu não sabia quem era Caio, porque a Feira Naturebas é aquela confusão, aquela multidão de pessoas e de produtores, né? Esse ano foi o 3º ano que eu fui, 3º ano seguido. Vocês já foram muito mais que eu. Acho que são 16 feiras? Não, Não. 13 feiras. Não, eu não sei. 13, 12 feiras, eu fui a 10. Eu não sei. Eu fui as últimas 3, sendo que Eu só não fui nas 2 primeiras. primeira eu fui, a primeira que eu fui há 3 anos atrás, eu fui trabalhando, tava servindo vinho. Uhum. E as últimas 2 eu já fui como jovem do vinho trabalhando também, mas em outra Trabalhando. capacidade sem ser expositor. Mas assim, na feira, cara, depois ele me conta, eu lembro disso, mas eu não tinha referência disso. Na feira passou, achei legal. Mas se você não tá anotando tudo, como a última que eu fiz, Eu achei legal e passei. Aí depois tu começa a te embriagar lá pro geral da feira, tem coisa que tu sublima, não lembra direito depois. Então ali passou. Depois que tu me falou, eu recuperei essa memória. Mas a minha memória do teu vinho é o Maurício me mandando uma mensagem dizendo, Frank. Christian, Cabernet Franc, perfil que tu gosta, pega que tu vai gostar, Caio, pá. Detalhe que depois ele veio comprar a uva desse mesmo vinhedo e é o Cabernet Franc que ele faz. E só O pra... mesmo vinhedo. E só pra... Não é muito justo essa posição que eu tô aqui nessa temporada, provando vinho junto com o Cris. O Cris, além de ser uma das pessoas mais importantes da minha vida em geral, mas dentro do vinho sem dúvida, mas o Cris tá aqui principalmente, além do poder de articulação dele, de entender de vinho brasileiro como poucos, de ser o proprietário da casa mais importante, uma das casas mais importantes de vinho no Brasil, ele também conhece esses vinhos de maneira muito mais íntima do que eu. Então, essas brincadeiras às cegas aqui não é muito justo comigo, tá? Só para deixar bem claro. Dito isso, Vamos aproveitar e fazer a... vamos aproveitar e fazer aspa, porque a gente está falando aqui bastante de uma cepa Cabernet Franc e desde o começo eu estou em Cabernet Franc. Tá. Eu vou dizer por quê. Esse vinho para mim, antes que o Cris já me faça passar vergonha aqui. Esse vinho para mim tem uma nota animal muito, muito clara, uma nota quase de estribaria, mas não é estribaria que muita gente escreveria de maneira negativa, pelo contrário, uma nota animal ferrosa. Esse vinho, na minha concepção, tem aquele brete que eu espero de Cabernet Franc Loire, que é um brete que para mim eleva e dá complexidade pro vinho. Eu acho que existe um nível de brete baixo que traz complexidade e não que vira uma coisa, puta, é brete puro. Eu acho que esse vinho é isso. Sinto uma fruta vermelha tendendo para preto, uma coisa quase ameixa e uma coisa que quer ser café, mas não é. E para mim isso é o jeito de descrever Cabernet Franc. Não é Cabernet Franc. Bom, então aqui a vergonha passada. Ó, Pronto. Eu falei na hora que tu saiu antes da Só volta no... Vou voltar de novo porque eu tenho dito em todos. Aqui não tem vergonha passada. Aqui isso eu insisto com isso. Toda vez que a gente faz degustação às cegas,
menos importante do que a conclusão que a gente chega de qual cepa e de onde é o vinho. Isso é muito menos importante. O descritivo é muito mais importante. Eu Muito concordo. mais importante é o descritivo. Concordo 100%. Porque beber às cegas não é uma brincadeira, um jogo de adivinhação. Beber às cegas é Uma tirar jornada de preconceito, entendimento. É uma jornada tirar de entendimento. preconceito e se jogar no sensorial. É isso. É É uma só sensorial. Isso. O que tu sente da taça? Então o que mais importa é o descritivo. O que tu Perfeito. percebe daqui. Perfeito. O teu descritivo desse vinho, cara, é o que tá dentro da Isso é. taça. É o que tá dentro da taça. Pra mim, Bom, daí para a conclusão que chega, aí são conexões cerebrais que te remetem a uma memória ou outra que tu acha que algum Cabernet Franc que tu bebeu é isso aqui. mas na verdade é mais que, assim, dá pra ir além no vinho, mas é aquilo, a primeira coisa, e aí voltando pra parte de neuroquímica que você mencionou no começo, quando você prova um vinho, imediatamente, parece aquelas coisas meio de clipe de música ou coisa que você começa a ver flash na sua cabeça Ele é reforçado. e que eu começo a perceber os flashes. E quando eu penso nesses flashes, a primeira coisa que eu vou é uma coisa que, assim, levando aqui pra um extremo, é tipo uma coisa tipo um corujá da vida. É pra lá que eu vou. Os flashes da minha cabeça vão pra lá, vão pra um pouco de café, Faz sentido. cerejinhaça, Total. um pouquinho de cavalo mesmo, mas selvagem. Eu vou pra lá, é pra lá que eu vou. Quase suor. Mas mas é isso mesmo, mas assim, de uma maneira bonita, de uma maneira selvagem. E aí, é claro que eu posso tentar ir além, pegar uma cerejaça aqui que eu acho, uma nota terrosa que eu acho, e tentar achar W7 dentro da uva, mas não é isso, eu acho que não é por aí. Então, Caía da Assim, lapada. eu tinha dito pro Cris, na hora que tu não tava aqui, que eu falei, pai, tá vendo ali? eu queria fazer, Quando eu não estava aqui, só pra... que eu queria fazer esse vinho. Dele queria e fez. Daí eu falei, tu que tá dizendo. Na verdade, eu posso levantar aqui porque não tem rótulo. Você sabe qual é o vinho? Não, ele não sabe. Não. Esse aqui é o primeiro que eu fiz Sangiovese, que eu trouxe as uvas de carro e tal. Então essa aqui é de um tanquinho de 50 Esse é 2007. 2017. 17. Esse é Sangiovese de Urubici, caceta. O primeiro vinho que a gente fez. A gente desengaçou a mão. Parte da cerejaça dá pra ir pra lá, mas a outra parte não vou. E eu falei que eu queria fazer, porque assim, esse vinho eu fiz não sem querer, né? Claro, Sim. mas sem a intenção na ideia, assim, eu não sabia, eu simplesmente tinha uma receita e eu fui lá e fiz. Aqui a gente vai fazer um bolo, tu não quer estragar o bolo, então eu fiz aquilo ali que estavam me dizendo. E depois disso a gente não conseguiu mais comprar essa uva. É uma uva de um lugar que o pessoal se ajuda entre eles, tem muita quebra de produção na Serra Catarinense, então essa produtora vende para os vizinhos. E a gente não consegue. 18 vem da onde? 17, 18 e 19. Mas nunca ficou assim. Não, porque o 18, Esse o 18 eu lembro bem. Hum. O 18 e o 19 eu consumi bastante. É. O 18 Mas eles eram 19 bem não é diferentes. bem diferente, não é Então, isso aqui. Pra mim, isso aqui é o que eu gostaria de fazer e nunca consegui fazer. Cara, não, mas aí então um parêntese. Então tu, ok, tenta seguir fazendo esse, mas fazer o 18 e o 19 de novo Claro. também vale a pena da fazer. Tá? Porque pô, Cada ano é diferente, cada vinho é diferente. Isso é muito legal. Cara, o vinho tá lindo. E só para tentar avançar no tempo, porque a gente já tá em 24 e eu parei em 18 ainda, né? Daí 19 foi aquela safra super desafio, chuvosa, pouca maturação. Então aquele primeiro ano os vinhos, cara, assim, ó, não tem um vinho que eu tenha dito que ficou mais ou menos. Para mim todos foram ótimos e são ótimos ainda. Eu faço uma degustação 2 vezes por ano que eu chamo de Você Não Sabe o que Perdeu. Que com esses vinhos eu boto esse aqui e os safra de 2018. Legal. Porque eu quero revisitar esses vinhos e assim, nas degustações eles estão ótimos, todos eles. Não tem um que esteja mais ou menos, assim, algum que já está mais oxidado, mas desenvolve coisas diferentes. Tão super legais para quem, na época eu aprendi que tinha que beber rápido porque ia virar vinagre, porque não tinha sulfito, e é o que se dizia. Então aqui a gente tá vendo, o vinho tem 7 anos, e tá legal, tá ótimo. E aí 2019... safra que começou a ensinar, tá aí já a uva já não chegou legal, vou botar sulfito? Não botamos sulfito em nada, vamos em frente.
E aí, tá, algum vinho já ficou mais redução, outro não sei o que e tal. Foi um ano difícil. 2020 é aquela safra maravilhosa, mas que o produtor das uvas não sabia o ponto de colheita, porque o padrão aqui do Rio Grande do Sul é o cara olhar assim para a previsão do tempo, dizer vai chover, vem colher aqui que vai estragar. E naquele ano não chovia, não chovia, não chovia, as uvas não estragavam, e eu ligava pro cara, ele, tá, quando é que tu quer colher? Eu, tá, mas tá no ponto, ele, olha, acho que tá, mas dá para esperar. Então, nisso, muita gente se perdeu e colheu uvas com potencial alcoólico altíssimo e com menos acidez. Mas eu quero explica pro pessoal de casa, porque isso é uma coisa óbvia pra gente, mas talvez o pessoal de casa não. Qual é a relação da chuva na colheita com a necessidade de colher? A chuva, ela dilui o açúcar que está ali dentro, então vai ter menos potencial alcoólico, vai deixar o vinho mais ralo. E além disso, E, além disso, a tendência é, depois da chuva, apodrecer. Né? Vai entrar fungo, vai apodrecer o cacho. Né? Choveu, tem que dar alguns dias para poder colher a uva, porque senão tu colhe uma uva que tem muita água nela. exato, Choveu, encheu de água. exato. Então dilui tudo, vai ter pouca acidez, vai ter pouco açúcar, vai ter tudo menos. Então dilui tudo dentro da fruta. Então tu tem que dar um tempo para ela secar. Nesse tempo que ela vai secar, se o clima não ajudar muito e parou a chuva, levantar sol e secar tudo, entra fungo. Perfeito. E às vezes é um cacho mais fechado, então ele não seca por dentro, e daí Perfeito. tem uma abelhinha que foi ali, pifurou, já era. Então, E a outra coisa é que a água da chuva é água, né? A água a gente tá falando de H2O, né? Então a gente, além de tudo, tem um potencial de oxidação muito maior, porque a gente tem O de H2O, oxigênio, logo você tem uma uva que tem um potencial de oxidação muito maior. Então, né, desde o começo, eu estava ali para aprender, porque eu não conhecia de variedades, não conhecia de terroir, não conhecia de vinho de verdade, de vinho bom, e eu fui aprendendo fazendo os meus vinhos, e viajando, trocando garrafa com todo mundo. Eu era o louco do escambo. Eu chegava para todo mundo, e quando esse aqui começou a fazer, eu falei, vamos trocar umas caixas. Ele, não tem para trocar. Não, mas o praxe, né, chega no produtor, oferece uma garrafa e o cara te oferece uma dele. Eu montei o meu todo certinho, o negócio assim, ó, todos os vinhos que eu fiz eu botei pra dentro do negócio, tem preço do registro, tudo certinho. Como é que eu tiro garrafa ali de dentro da contabilidade que eu tô dando? Aí ficou naquela, pô. Aí eu disse pro Caio, não tem pra trocar, por quê? Porque o meu tá todo aqui, registradinho aqui, ponto, como é que eu vou trocar? Tá tudo à venda. Aí, claro, que eu pensei, óbvio que a partir do segundo ano eu mudei isso, né? Que a gente fica trocando garrafa, fica batendo bola, dei um jeito. Mas é o meu jeito de aprender, é viajar, porque eu queria provar coisas de fora e conhecer, ver como que os caras vinificavam. Então, em 2017 eu fui na Pátina, eu fui no Etnella, que é no Etna. Pô, comecei a conhecer essas coisas. Daí, 2019, fui fazer minha cidadania na Itália, vinifiquei lá no Vêneto, na Tenuta l'Armonia. Conheci o Fausto Ligabue, conheci uma galera de um vale que é tipo um lugar que não tem amarras, assim, eles não têm DOC nenhuma, não tem nenhuma restrição do que eles podem plantar, maneiras de vinificar, e eu achei muito legal isso. Gente que faz vinho com muita expressão, assim, sem seguir aquela coisa do vinho daquele lugar é desse jeito, sabe? Tu prova um vinho do Vale Camonica, tu bota em qualquer lugar, sabe? Tu não sabe porque tu não tem referências, é um micro nano região. Então sempre tô viajando, querendo aprender e tal, e fazendo cada vez mais variedades. A gente achava, não, em algum momento a gente vai afunilar, e em vez de 13 variedades, ficar com 5, 6, 8, sei lá. E chegou ao ponto que esse ano, 2024, a gente fez 25 variedades de uva, a gente vinificou. Porque cada vez me aparecia uma diferente. Então, esse ano, só de variedade que a gente nunca tinha vinificado, teve Verdejo. O que mais? Teve mais alguma.
Mas enfim, Gamé, Nebbiolo, Assim, porque com essa quantidade, tu esqueceu algumas, não é? Marcelin. Que é 5, esqueceu uma, né? Agora as duas, eu acho que o pai de 25 crianças não sabe o nome de todo mundo, só Pedro Tranquilo. E assim, e a ideia para aprender era fazer tudo varietal. Então, tudo eu tento fazer varietal, nem que seja um tanquinho de 25 litros. Entendi. Mas pra ter um entendimento mais profundo sobre aquele varietal, né? Aquele varietal naquele terroir e Entendeu? do jeito que eu vinifiquei. Entendeu? Entende? Então já fui, e nesse meio tempo a gente plantou lá na chácara. A primeira coisa foi dica do Maurício de Serena também: planta Nebbiolo, tu tá no melhor terroir para Nebbiolo. Tinha um histórico, né, na região de Viamão, ali do lado da onde a gente está, da adega medieval do Oscar Guglielmone, que era icônico, e a gente plantou botou um vinhedo de Nebbiolo, que até hoje ainda não produziu, porque a gente já, né, entendeu que tinha que botar irrigação. Daí a gente já fez um outro vinhedo com Taná, Alvarinho, Sauvignon Blanc, Sangiovese, Semillon. Você vai tentar falar de 25, porque essa... Não, isso aí tá no vinhedo, isso tá no vinhedo. Para entender um pouco a vinificação do Caio, assim, ó, a lógica do Caio é ele resgatar da fruta que ela entrega e sai umas coisas muito instigantes e intrigantes, assim, bacana. O Caio fez um petinat, um espumante fresco, para ser bebido logo de Taná. Caceta. Então, cara, a gente pensa assim, cara, eu lembro quando ele me falou, eu já comprava dele há um tempo, a gente não era amigo ainda, na época que saiu o Taná, mas já comprava dele há um tempo, na sequência que a gente começou a fazer coisas juntos, inclusive, e o cara me falou, espumante de Taná. Eu disse assim, como assim, cara? Eu não quero beber um espumante... Cara, um rosé fresco com... Cara, parecia que botava o dedo na tomada, assim, quando tomava ele, Elétrico. E a ideia era provar mesmo. Cada uva a gente separava um pouquinho para fazer petinat. Então a gente fez de taná com moscato, a gente fez tudo. A gente foi fazendo. Teve um ano que a gente fez 16 cuvées de petinat. Caceta. Né? E 16 petinat? 16. Tipo, tinha uns lá que tinha 20 e poucas garrafas, mas eu contabilizo. Então a gente vai aprendendo, e agora sim a gente conseguiu tirar o registro do mapa, a gente pegou o estábulo dos cavalos do meu avô e transformou em vinícola. Né? Legal. Então, com o registro do mapa, agora tem uma responsabilidade maior, a gente vai afunilar isso. Então, vou começar a fazer alguns blends, pegar os tanques que a gente tem lá e tal. Provavelmente agora, quando for ao ar, já vão estar no mercado esses vinhos dessa nova fase que a gente, né, que a gente tem. E eu quero agora, a partir de agora, dividir bem pela filosofia, assim. Eu quero mostrar no rótulo qual é o vinhedo que produziu aquilo ali, qual é o manejo. Quero deixar bem claro o que é vinho natural, de uva orgânica ou biodinâmica e vinificação natural, e o que é vinho de uva convencional feito em vinificação natural. Entendi. Isso vai estar bem claro nos rótulos. Legal. Essa transparência eu acho Vão ser sensacional. Assim. Vão ser linhas diferentes, não sei ainda como que a gente vai diferenciar, né, como marca isso, mas essa informação vai estar no rótulo, qual é o vinhedo, qual é o tipo de manejo. Né, eu zelo muito por essa transparência, é uma coisa que eu falo muito, acho importante as pessoas saberem esse tipo de coisa. O Cris já está se posicionando ali para aprontar a moda. A gente vai fazer uma coisa que a gente raramente faz aqui no podcast do Jovem. O Caio respeitosamente está quebrando uma regra aqui do nosso podcast, mas a gente vai explicar depois dos reclames do Plim Plim. E como vocês já sabem, a Tanino Glass é apoiadora não só do Jovem do Vinho, mas também do podcast do Jovem. Para o pessoal de casa que já acompanha o podcast, a regra do podcast é cada convidado traz uma garrafa, porque senão a gente perde o controle. Obviamente a gente grava mais de um episódio por dia, a gente tem que manter aqui, de certa maneira, como é que sobriedade. A sobriedade não vai manter nunca, mas vai assim, pelo menos a dignidade, mas que é o mínimo que a gente tem que manter aqui. Mas o Caio me pediu encarecidamente, assim como o Cris, aliás, péssimas influências na minha vida, me pediu encarecidamente para abrir uma segunda garrafa, que aparentemente tem uma pessoa homenageada. Eu não sei exatamente do que se trata, mas a gente abriu uma exceção aqui
Ontem eu também abri uma garrafa porque o episódio pediu, Pediu. era uma questão de oportunidade, Oportunidade. de oportunidade. Então a gente vai pro segundo vinho, vamos chegando ao final do episódio, mas a gente vai pro segundo vinho, que eu não tenho noção do que é. Aí tu tá lavando a taça. Eu tô lavando a taça aqui, né? Mas a gente vai provar esse vinho, descrever o vinho, falar do vinho, o nariz do vinho tá lindo, mesmo eu limpando Esse a taça. aqui eu posso até abrir porque ele não tem... Não? O Crisco vai falar dessa, não falou nada no último vinho. Não, mas ele não bebeu e o rótulo não tem nada a ver. Bom, tudo bem. Melhor ainda. Deixa quietinho aí. A gente vai provar esse vinho, descrever ele, o Cris vai falar. Eu acho que a gente tem que descrever primeiro. Eu acho que é tudo... Não, o descrever é o mais importante, o Cris estava falando mais cedo. Ó, eu tô só no nariz aqui, tá? O nariz e... Caixa aromática. Cara, e aí vem aquilo que a gente fala que é as referências. Por que que aquilo ali te levou para Cabernet Franc, independente do... Então, antes de eu descrever, isso aqui é o cheiro, cheirei ele, o que me remete aqui é aqueles vinhos de Malvasia, frescos, secos, feitos ali na Grécia, naquela parte ali do Peloponeso, onde a Malvasia ali impera. Legal. Isso aqui, para mim, eu fechei o olho e me senti lá de novo, bebendo aqueles vinhos lá. Legal. Isso é a primeira, então, é o que me remete. Tá. Portanto, a descrição é, primeiro, muito aromático. Caixa aromática, com certeza. Que, aliás, eu falei, você já confirmou aqui a câmera vai ver que você confirmou. Esse aqui é o vinho preferido da minha mãe, que ela não tá aqui hoje porque a regra dizia que tinha que ser um entrevistado só. Entendeu? Né? Mas nada ia acontecer sem ela, né? Tipo, ela participa de tudo desde o começo, né? Desde antes, como eu contei, todo o background, muita parte vem dela. Né? Esse aqui é o vinho preferido dela. E querem falar? Cara, uma flor Isso, flor que é flor branca, mas é mais pra branca de margarida, girassol, assim. Eu entendo onde você quer chegar, mas na verdade eu vou pra um lugar tipo chá de pêssego. É que aí eu chego no que me A remete à fruta. É. A fruta, pra mim, a fruta carrega notas não da fruta frescona, apesar dele ter muito Mas da frescor, cauda, né? mas da fruta que é o chá. Pra mim é chá. A fruta seca que fez... Pra mim é isso. Pra mim é chá, mas é chá de uma fruta branca tendendo pra laranja. É chá. É tipo quase uma coisa como um iced tea de pêssego sem a parte preta do chá preto do iced tea. Tipo, é isso. É chá de pêssego. Pra Cara, mim, o nariz é muito isso. eu vou Ele nisso. denota muito frescor, mas a expressão de fruta vai para esse caminho. Mas existe também uma certa nota fresca de tempero, que eu vou chamar de verde, mas não é verde de verde musgo, é verde de verdor de tempero que eleva, que traz frescor, Um misto de tomilho e manjericão. É por aí, justamente, é por aí. Esses descritivos são ótimos, né? Não, mas é isso mesmo. Não, mas é a memória que a gente quem Mas tá provando e experimentando. a tua leitura tá bem linda mesmo. Eu sou muito fã de vinho laranja, mas especialmente os laranjas leves, assim. Porque Sim. é fácil de tu pegar um laranja, que eu tomei alguns que o próprio produtor serve depois do tinto dele. Né? Tipo no Valtreve lá do Piacenza. Muito por acidez, na verdade, também, né? Mas também muito corpo, Peso. muita extração, né? Tipo maceração de 6 meses, essas coisas assim que... Né, muita oxidação, que por vezes deixa pesado. E aqui a gente faz nos laranjas, a receita da Lisette é perfeita, né, porque deixa fermentar pelo período deixa macerando pelo período da fermentação alcoólica. O vinho ele vai fermentar rápido em 7, 8, 10 dias, tu prensa e já era. Eu não quero fazer uma maceração de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você vê que ele é um laranja. Na verdade, a gente hoje, no almoço, bebeu vinhos, aspas, brancos, que são mais puros, mais laranjas do que isso, né? Então, Cris, Cara, na boca ele é impressionante, né? Porque na boca ele confirma boa parte do que a gente percebe, então ele tem a nota de tempero, ele tem a nota do chá muito presente, confirma assim claramente sensação de chá de pêssego, para mim muito claro. Só que ele entrega um picante que no nariz ele não aparecia. Um picante mesmo, um picante quase
É o picante de picar na língua, com essa acidez que ele tem muito, muito presente, e uma pimenta, me parece branca. Branca. Branca, né? 100%. Sem o 100%. cheiro da pimenta branca, só a boca da pimenta branca. Na verdade, exatamente, não é nem o aroma e nem o gosto, nem o paladar, é mais a sensação na boca Sensação, é. de A pimenta picância branca. dela. Eu tô contigo. Eu tô contigo 100%. Dito isso, é o meu descritivo dele, eu não tenho a menor ideia de dizer o que é. Não, mas eu acho que a tua leitura a tua leitura da uva, pra começar que é uma caixa aromática, a tua leitura da uva pra mim é perfeita e eu tô contigo. Pra mim é Malvasia de Não, Cândido. é Moscato Canelli, Moscato, cara. que para mim é um moscato mais elegante, assim, ele tem um perfil aromático que foge daquele moscato antigo, vai mais pro lado da Malvasia, da Lorena. E essa aqui é minha mãe, essa aqui é a pessoa homenageada. Entendi. Mostra aí pra câmera. Qual o nome da sua mãe, desculpa? Ana Maria. Então esse aqui é o Ana Maria Minca, 2021, Moscato Canelli, as uvas de um vinhedo que já não existe mais. Então, Ana Maria, pessoa fantástica, que nós adoramos quando vem aqui. A gente gosta demais do Caio e mais ainda do Caio quando a Ana Maria vem junto. não, mas se eu não tiver, ela é muito mais divertida. Dona Ana Maria, se a gente tivesse 4 microfones, eu tenho certeza que a senhora estaria sentada aqui. Como temos 3, a senhora foi homenageada com esse episódio. Saúde. Obrigado pelo dinheiro. Valeu.